No Saber Direito desta semana, o professor Paulo Henrique Helene vai ministrar um curso sobre a aplicação da pena no direito penal. Durante as 5 aulas, ele vai abordar a dosimetria da pena, os regimes de cumprimento da pena e o concurso de crimes. Assista a aula 2. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um programa Saber Direito. Essa é a nossa aula número 2. Meu nome é Paulo Henrique Helene, sou professor de Direito Penal, doutorando pela Universidade Federal do Paraná nessa disciplina tão fantástica e estou aqui trabalhando com você a aplicação da pena. E nesse nosso segundo encontro nós vamos dar continuidade ao tópico dosimetria da pena, que nós já estudamos na primeira aula. E aí, posteriormente, nós vamos ainda continuar trabalhando com esse conteúdo de teoria da pena, aqueles artigos que vão desde o artigo 33 até o artigo 120 do Código Penal. Na primeira aula, eu trabalhei com você o quê? Nós estudamos a fixação da pena base. Então, a primeira etapa do cálculo ali da pena privativa de liberdade. Naquele encontro, então, eu trabalhei com você o artigo 68, vimos ali o sistema trifásico, analisamos todas as circunstâncias judiciais que são levadas em consideração na primeira etapa e ainda te expliquei como é que funciona o cálculo matemático que se faz nesse primeiro momento. A partir de agora, nessa segunda aula, o meu foco será nas agravantes e nas atenuantes, assim como nas causas de diminuição e nas causas de aumento de pena. Lembra então comigo do seguinte: o Código Penal adota um sistema trifásico para o cálculo aí da pena privativa de liberdade. Então, o juiz, dentro de uma sentença penal condenatória, ele vai percorrer essas 3 etapas sucessivamente e aí vai se estabelecer a pena definitiva, que vai ser com base nisso que você vai ter daí a imposição de um regime inicial de cumprimento de pena, vai verificar se dá para substituir essa pena por restritiva de direitos e assim por diante. Então, num primeiro momento, analisando ali o artigo 59, a gente viu que o magistrado leva em consideração a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias, os motivos, as consequências e o comportamento da vítima. Naquela aula, então, eu falei que culpabilidade não se confunde com a culpabilidade lá da teoria do delito. Aqui eu estou falando de um grau de reprovação do comportamento. Então, verificar se no caso concreto existe uma censura a mais, um desvio na linha de normalidade, se existe uma perversidade maior por parte da conduta praticada pelo sujeito. E se for verificado isso, o magistrado aumenta a pena base, ok? Vimos que maus antecedentes só ostenta quem detém condenação criminal transitada em julgado. Então, se a pessoa foi condenada definitivamente, aí eu posso pegar e falar que ela ostenta maus antecedentes. Não se esqueça do teor da súmula 444 do STJ, né, que impede a valoração a título de maus antecedentes se o agente está sendo investigado ou se, por exemplo, ele está ali sendo processado. Por quê? A gente não teve ainda uma condenação definitiva, nesse caso não pode se valorar ali como maus antecedentes. Essa é a leitura que a gente faz a partir, inclusive, do princípio da presunção de inocência, que aparece na Convenção Americana de Direitos Humanos, ou no próprio texto constitucional, o princípio de não culpabilidade. Vimos que a conduta social diz respeito a como esse agente ele lida, né, com o ambiente familiar, social, do trabalho. Vimos que a personalidade do agente ela está relacionada à índole, ao caráter do sujeito, isso também pode ser levado em consideração pelo magistrado. Os motivos pode ser aqui considerado como o porquê da prática delitiva, o que levou o agente a delinquir. Inclusive, a gente vai falar nesse encontro sobre motivo fútil, motivo torpe, que inclusive aparece como circunstância agravante ali no artigo 61 do Código Penal. Trabalhamos aí as circunstâncias do crime, circunstâncias que eu me refiro ali, o modus operandi, como que o crime foi praticado. Trabalhamos as consequências, que é o resultado da prática desse delito, e o comportamento da vítima. Como que a vítima ali se comportou, né? Ela negligenciou, ela contribuiu, ela provocou a prática do crime? Mas vimos que o STJ entende que esse não é um ponto que pode ser levado em consideração pelo juiz para aumentar a pena. Vimos que essa circunstância judicial do comportamento da vítima, ela é neutra pela leitura que se faz na jurisprudência. E aí você viu que o juiz vai analisar todo esse contexto, chegou na pena base. Então, esse é o primeiro ponto. E a partir de agora a gente inicia a próxima etapa. E nesse segundo momento, nós vamos lidar com agravantes e atenuantes. Professor, como é que eu faço para identificar uma agravante?
Ora, na primeira aula, se você não lembra dessa dica, eu disse que existe no Código Penal um artigo, aliás, 2 artigos específicos que trazem um rol de circunstâncias agravantes. O artigo aqui que merece ser destacado é o artigo 61 e o artigo 62. Esses dizem respeito a um rol taxativo de circunstâncias legais agravantes. Já de outro lado, a gente pode falar que existe daí um artigo específico para o rol de atenuantes, que é o 65. No artigo 65, você encontra lá, por exemplo, a confissão espontânea, você encontra a minoridade relativa, que são circunstâncias que sempre vão atenuar a pena. E no artigo 66 ainda aparece uma atenuante inominada, que aqui, querendo ou não, é uma margem que o legislador dá para o juiz trabalhar, reconhecendo alguma hipótese diferente ou excepcional que conduz à redução da pena. Então, o juiz pode acabar invocando isso para atenuar a pena e diminuir a pena do réu, entendeu? E aí, depois, num terceiro momento, a gente parte para a análise daí das causas de aumento, que podem ser chamadas de majorantes, ou causas de diminuição, denominadas como minorantes. Quando eu falo para você aqui da segunda fase, é importante você lembrar do seguinte: o rol de agravantes ele é taxativo, fui bem enfático, mas com relação às atenuantes, existe uma margem que o legislador dá para nós no artigo 66, que já já eu vou te apresentar. Mas tem um outro ponto também que merece ser frisado, é que nessa segunda fase existe uma súmula do STJ, que é a súmula 231. E essa súmula, ela impede que a pena na segunda etapa seja imposta abaixo do mínimo legal. Então, quando você olha ali para um tipo penal, ele sempre tem aquele preceito, né, variável. Preceito secundário é variável, um mínimo e um máximo. Esse mínimo aqui é o nosso ponto de partida na primeira fase. Olhando para aquele critério que eu falei, é amplamente aceito, né, que você aplica 1/8, considerando o intervalo, mínimo e máximo, e partindo do mínimo você vai acrescentando. Aqui, na segunda fase, eu, reconhecendo atenuantes, não poderia diminuir abaixo desse mínimo legal previsto pelo legislador. Inclusive, eu faço questão aqui de te apresentar e ler a súmula 231. Confere comigo aqui, ó. A súmula 231 do STJ diz que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Isso quer dizer que o magistrado ele fica preso, tá? Preso aos limites estabelecidos pelo legislador. Essa é a ideia, esse é o raciocínio aqui da nossa jurisprudência. É claro que esse é um ponto polêmico, inclusive a STJ tem aí pensado em rever essa matéria, mas por enquanto essa súmula ela está vigente, tá bem? Há uma tendência aí, né, um movimento bem forte na doutrina de se aniquilar essa súmula, cancelar. Inclusive já foram feitas aí no ano de 2023 audiências públicas para debater essa súmula 231, mas que ainda seguem aberto à discussão. Por enquanto continua vigente, válido esse entendimento de que o juiz não pode nessa segunda etapa reduzir a pena aquém do mínimo legal. Agora, quando você pensa aqui, beleza, professor, eu não posso reduzir a quem? Será que também eu não posso passar do máximo? O mesmo raciocínio vale, né? Se eu tenho a limitação para o mínimo, abaixo do mínimo não poder, também não posso além do máximo. Isso também é tranquilo. Quando eu falei para você sobre aspecto matemático, eu disse que na primeira fase adotamos ali 1/8, até 1/7, 1/6, né? Os tribunais reconhecem como frações possíveis, embora isso não esteja previsto no texto legal. Aqui na segunda fase é majoritariamente aceito a questão de ser 1/6, tá bem? Então você vai pegar e calcular 1/6 para cada circunstância agravante que você reconhecer, ou diminuir 1/6 para cada circunstância atenuante que você reconhecer. Pergunta de prova. Se você vai fazer um exame de ordem, se você vai fazer algum concurso público, o que acontece? Essas frações não aparecem no texto de lei, tá bem? Inclusive, a dica de memorização que eu ensino é a seguinte: se aparece uma fração, fração quer dizer que é causa de aumento ou causa de diminuição. No artigo 61, 62, 65, 66, não se faz menção nenhuma à fração. Só fala que sempre agrava e sempre atenua. Mas o legislador não estabelece uma fração. Esse 1/6 é construído pela jurisprudência dos nossos tribunais, tudo bem? Inclusive lá, quando o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão do mensalão, no momento de calcular a pena, ele adotou, na segunda etapa, valorando agravantes, a fração de 1/6, tá? Embora isso não esteja expresso em lei. Então, resumidamente, eu poderia pegar e colocar aqui para você, em termos matemáticos,
num primeiro momento, numa primeira fase, é amplamente aceito trabalhar com 1/8, tá? E numa segunda fase é amplamente aceito trabalhar com a fração de 1/6, embora isso não esteja presente no texto legal. Fechou? Vamos então agora à leitura do artigo 61, porque eu quero agora pontuar para você as características das agravantes, principalmente trabalhando aqui com a reincidência. Então vamos lá. O artigo 61, ele diz o seguinte: são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituírem ou qualificam o crime. Inciso 1º, a reincidência. Esse é o inciso 1º, reincidência. E aqui já paro para fazer uma observação. Reincidência é a agravante mais importante. É aquela que você vai ver na maior parte dos casos que você estiver examinando. Inclusive aqui, vamos pegar e fazer um raciocínio para compreender bem essa ideia de reincidência. A reincidência, ela tem uma característica, ao contrário dos maus antecedentes, de ser temporária. Então você só vai diagnosticar que uma pessoa é reincidente se ela tornar a praticar um novo crime em determinados momentos. Quais momentos seriam esses, professor? Vamos lá. Primeiro momento, imagina que a pessoa foi processada pela prática de um crime, foi condenada definitivamente. Durante o período que ela estiver cumprindo pena pela prática desse primeiro crime, até o momento da extinção, se ela tornar a praticar uma nova infração, ela vai ser considerada reincidente. Essa é a denominada reincidência ficta. Então, fui condenado definitivamente e durante o período que eu estou cumprindo a pena do outro delito, eu pratico um novo crime. Aí, nesse caso, eu sou reincidente. A doutrina chama isso de reincidência ficta. Agora, aparece um segundo momento em que você pode ter a reincidência. Cumpri a pena, foi extinta a minha condenação. E dentro do prazo de 5 anos, eu torno a praticar um novo delito. Seria uma espécie de quarentena aqui. Já cumpri toda a minha obrigação, foi extinta a pena, e dentro do prazo de 5 anos, se eu praticar um novo crime, eu serei considerado reincidente. Essa é a reincidência real, tá bem? Então veja, você tem 2 momentos em que pode se verificar a reincidência. Fui condenado definitivamente durante o período que eu estou cumprindo pena pela outra prática de infração, eu pratico um novo crime, reincidência ficta. Cumpri essa pena, dentro do prazo de 5 anos torna a delinquir, tem a reincidência real, tá? Essa diferença ficta e real é só uma diferença acadêmica, mas você não vai ter ali um peso diferenciado, tá bem? Ninguém discute se uma é mais grave que a outra, tá bem? Ah, professor, e se passar os 5 anos? Passou esses 5 anos, o magistrado daí só pode reconhecer que esse agente possui maus antecedentes, porque daí, maus antecedentes, né, você considera como efeitos permanentes, tudo bem? Então, é isso. Então, primeiro aspecto da reincidência. Lembra que existem 2 momentos em que eu posso reconhecer. O sujeito já foi condenado definitivamente e aí estava cumprindo a pena, praticou nova infração, reincidência. Se ele, dentro do prazo de 5 anos depois extinguiu a pena, torna a delinquir, você tem ali também reincidência. Esse prazo de 5 anos, a doutrina chama de período depurador, tá bem? Essa espécie de quarentena em que ele não pode praticar nova infração sob pena de se reconhecer que ele é reincidente. Show de bola? Tem um outro aspecto também que é importante a gente mencionar, que aí vai caminhar para a redação do artigo 63 e 64 do Código, que eu faço a questão também de te apresentar aqui, ó. O que diz o artigo 63 do Código com relação à reincidência? Ele diz assim, ó, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, o artigo 63, ele traduz aquilo que eu acabei de explicar para você. Essa ideia de que, durante o período que ele está cumprindo a pena, ele pratica uma nova infração, reincidente, ou dentro do prazo de 5 anos ali, ele torna a praticar um novo delito. Tá bem? Depois disso, o juiz só pode reconhecer que ele possui maus antecedentes. Mas tem uma outra observação bem importante no artigo 64 que toca a reincidência. Olha a redação do artigo 64 comigo. Para efeito de reincidência, inciso 1º, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. E o inciso 2º, não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Então você tem aqui algo bem interessante de ser mencionado, né? Além dessas 2 espécies de reincidência, do período depurador que eu acabei de comentar contigo,
Se o agente possui uma condenação anterior definitiva pela prática de crime militar próprio ou crime político e ele pratica um novo crime comum, isso não gera reincidência. Isso é muito perguntado em concurso público, inclusive. Professor, mas o que vem a ser crime militar próprio? Crime militar próprio é aquele que está previsto exclusivamente no Código Penal Militar. Então, existem lá algumas infrações que não têm correspondência no Código Penal. Por exemplo, embriaguez em serviço. Esse é um crime que só tem amparo no Código Penal Militar. Esse é um crime militar próprio, tá bem? Traição, fuga na presença de inimigo. Inclusive, esses dois delitos que eu mencionei, traição, fuga na presença de inimigo, em grau máximo, eles são apenados com pena de morte. Lembra que a pena de morte ela é autorizada de maneira excepcionalíssima aqui no Brasil, né? Quando você está diante de guerra declarada. E aí, o que eu quero traduzir aqui? É que se o agente foi condenado por um crime militar próprio, que tem única previsão lá no Código Penal Militar, e pratica um crime comum, esse sujeito não vai ser considerado reincidente, tá? Isso não interfere. Legal? E o que vem a ser crime político? Crime político não é crime que é praticado por parlamentar, por exemplo. Não, não se engane. Crime político é aquele que atenta contra o Estado Democrático de Direito, tá bem? Que atenta contra a ordem constitucional. Esses crimes políticos, hoje, eles aparecem lá no final do Código Penal, diante da revogação da Lei da Segurança Nacional, Lei de Segurança Nacional. Então, os crimes que haviam lá, alguns migraram para a parte final do Código Penal. Tudo bem? Então, lembra, esses crimes políticos e esses crimes militares próprios não geram reincidência, de acordo com o Código Penal. E aí vai aparecer uma pegadinha. E se no concurso público perguntarem, crime militar impróprio gera reincidência? A resposta é que gera. Por que crime militar impróprio? O militar impróprio é aquele que tem previsão tanto no Código Penal Militar como no Código Penal. Então você tem a seguinte questão: uma calúnia, um homicídio, uma lesão corporal. Isso aparece no CPM e isso aparece no CP. Então o crime militar impróprio gera reincidência sim, tá? O que não gera é o militar próprio que só tem previsão no CPM. Entendeu? Tudo certo? E aí, um outro ponto também que merece ser destacado é o seguinte. Pensa comigo, o sujeito então praticou um crime anterior, praticou um novo crime, reincidência, tá? Agora avançando esse assunto para o âmbito das contravenções. Se ele praticou um crime aqui, no Brasil ou fora do Brasil, e depois ele é condenado por uma contravenção penal, ele também é considerado reincidente, tá bem? Esse é um ponto também bem importante. Se ele é condenado por uma contravenção penal aqui no Brasil, lembrando que contravenção aparece lá no Decreto-Lei 3.688, da década de 40. Lá você encontra o rol de contravenções penais. Se ele pratica uma contravenção no Brasil e ele depois pratica uma nova contravenção, observando esses critérios que a gente trabalhou, você também vai ter uma hipótese de reincidência. Agora, existe uma falha legislativa no seguinte ponto. E se, por exemplo, professor, ele pratica uma contravenção no Brasil e pratica um crime logo na sequência? Isso gera reincidência? Não gera. Não gera. Existe uma falha no Código Penal, que não se faz menção a essa hipótese, e nem lá na Lei de Contravenções Penais. Aí alguns penalistas vão sinalizar que isso seria maus antecedentes, mas nós não temos reincidência. Então guarde isso. Se ele é condenado por uma contravenção no Brasil e pratica um novo crime, isso não gera reincidência. Ah, professor, e se ele pratica uma contravenção fora do Brasil? Aí, se ele praticar uma contravenção fora do Brasil e você tiver aqui no Brasil a prática de um crime ou de uma contravenção, isso também não gera reincidência, mas aqui tem um fundamento. Porque as regras de extraterritorialidade que você aprende lá no artigo 7º, elas não valem para as contravenções. O que é extraterritorialidade? É a possibilidade de você aplicar a lei penal brasileira a um crime que aconteceu fora do país. Se aconteceu contravenção fora do Brasil, isso não interfere em termos de análise aqui de reincidência. E não gera também maus antecedentes. Tudo bem? Então, ó, você vai ter a caracterização da reincidência se, observando aqueles lapsos temporais, né, durante o cumprimento da pena ou o prazo de 5 anos, se o agente teve uma condenação por um crime e praticou um novo crime, se ele for condenado por um crime e praticou uma nova contravenção, ou se ele for condenado por uma contravenção no Brasil e praticou uma nova contravenção. Nessas 3 hipóteses aqui. Fácil? Tudo bem? E aí tem uma outra questão que eu gostaria de destacar para você, que é o teor de uma súmula do STJ. Vamos à leitura da súmula 241. O que diz essa súmula? Essa súmula diz que a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial, sob pena de ofensa ao princípio da proibição da dupla incriminação. Então, olha só que interessante.
essa súmula, ela veda ali a valoração da questão dos maus antecedentes simultaneamente com a questão da reincidência. Então, toma muito cuidado com isso, tá? O magistrado não pode pegar uma condenação anterior e valorar na primeira fase, justificando que o réu tem maus antecedentes, e, paralelamente, agravar a pena dele falando que ele é reincidente. Porque isso implica em violação ao princípio do ne bis in idem. Tudo bem? Esse é o teor da súmula 241 do STJ. Então, o juiz, se ele se deparou diante dessa situação, ele só pode reconhecer a agravante e não valora na primeira fase. Entendeu? Na sentença fica até adequado ele colocar na primeira etapa, ó, vislumbro aqui que o réu tem condenação, mas deixo para valorar isso negativamente tão somente no segundo momento, sob pena de incorrer em bis in idem. Entendeu? A técnica aqui, feita pelo magistrado, então tem que se atentar a esse detalhe. Um outro ponto também, já que estamos tocando nesse assunto bis in idem, é o seguinte: será que a reincidência por si só é constitucional? Muita gente sustenta, né, principalmente isso é uma tese de defensoria pública, né, e foi já debatido no Supremo Tribunal Federal, se por si só haveria um bis in idem no Instituto Reincidência. Por quê? Raciocina comigo, você tem um sujeito que foi condenado uma vez pela prática de um primeiro fato. E aqui, num segundo momento, ele pratica uma nova infração. E nessa análise dessa segunda infração, o juiz ele vai agravar a pena, vai valorar isso, aumentando a pena do réu, considerando aquela primeira condenação. Então, veja, isso não seria um bis in idem? Entendeu? Esse seria o raciocínio. Ele já foi punido e agora você está aumentando a pena dele de novo. Essa tese, ela não foi acatada pela jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Especialmente o Supremo, ele vai destacar que reincidência é constitucional porque serve como um critério de individualização da pena. Não seria tecnicamente adequado a gente tratar um primário com o mesmo grau de reprovação que um reincidente. Não seria adequado tratar com a mesma intensidade de pena aquele sujeito que está a primeira vez delinquindo e aquele que é contumaz violador da lei, né? Aquele sujeito que sempre está praticando delitos. Não seria tecnicamente correto. Então, a reincidência ela serve como um critério de individualizar a pena. Então, conferir maior reprovação para aquele agente que se compraz em violar a lei penal. Entendeu? Então, essa tese não foi acatada pela nossa jurisprudência. Hoje, atualmente, esse é o entendimento da nossa jurisprudência. A reincidência, sim, é constitucional. Tudo bem? Bom, voltando aqui, é importante a gente pegar e trabalhar as outras circunstâncias agravantes. Vou te mostrar aqui o artigo 61 de novo. Então, vem comigo. O artigo 61, ele prossegue falando ali, ó, que são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, a reincidência. Vimos praticamente tudo sobre reincidência, tá bem? E ainda continua lá, ó, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Professor, o que é motivo fútil ou torpe? Fútil é algo insignificante. Torpe é algo repugnante, tá? Só cuidado que essas hipóteses do inciso 2º, quando você estiver analisando um crime de homicídio, elas qualificam o homicídio. E aqui que está um ponto que você tem que tomar muito cuidado. Basicamente, esse inciso 2º e as alíneas, eles estão espelhados no parágrafo 2º do artigo 121. Então, se você está julgando um crime de homicídio qualificado, o juiz já toma ali o motivo torpe, por exemplo, o motivo fútil, para mudar o mínimo e o máximo. Ele não pode pegar e, diante de um homicídio qualificado somente pela torpeza, partir já do cálculo com a pena do qualificado e depois ainda agravar a pena. Senão você teria um nítido bis in idem. Tanto é assim que a própria redação do caput do artigo 61 traz essa situação, né? Que, ó, sempre agrava desde que não qualifique. Tudo bem? Porque senão você teria um bis in idem. E ali você vai olhar que existem outras agravantes, né? Ó, se o agente cometeu o crime para facilitar ou assegurar a execução, ocultação ou impunidade ou vantagem de outro crime, traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Você tem ali também, ó, o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, outro meio insidioso ou cruel ou que podia resultar em perigo comum. Se você praticar o crime contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, tudo isso agrava a pena. Ou com abuso de autoridade prevalecendo das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou de violência contra a mulher,
tá bem? Com abuso de poder ou violação inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão, contra criança, contra maior de 60 anos, idoso aqui, ó, contra enfermo, contra mulher grávida, tudo isso leva ao agravamento da pena. Ou contra o ofendido que estava sob imediata proteção da autoridade, ou por ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça, ou ainda na hipótese de embriaguez pré-ordenada. Então veja, esse artigo 61, ele traz essa lista taxativa de circunstâncias agravantes. Juiz verificando no caso concreto que está presente alguma dessas hipóteses, o sujeito praticou crime contra o próprio pai, contra o próprio filho, agrava a pena, entendeu? Embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada é aquela embriaguez em que a gente propositalmente se embriaga para criar coragem de praticar o crime. Essa é a ideia da embriaguez pré-ordenada. Isso agrava a pena. E no 62, daí você tem também outras agravantes. Olha aqui comigo, redação do artigo 62 do Código Penal. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Se o agente coage ou induz outrem à execução material do crime, se o agente instiga ou determina a cometer crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude da condição ou qualidade pessoal. E no inciso 4º, executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Então você tem aqui também um outro rol de circunstâncias agravantes. Se deparou com alguma dessas hipóteses aqui, o juiz vai considerar para aumentar a pena. Lembrando que no começo da aula eu disse, se ele reconhecer uma agravante, aumenta 1/6, tá bem? Aqui a jurisprudência oscila, né? Admite-se esse agravamento considerando a pena base, que já foi ali produzida, já calculada, ou o intervalo, tá? Tem essa oscilação. Caminha-se para reconhecer que esse 1/6 aplica-se sobre a pena base. Então a pena base já chegou num montante, aí tem uma agravante, aumenta 1/6 aqui. Show de bola? Tudo bem? Professor, se tiver 2 agravantes, 3 agravantes, aí você aumenta 1/6 para cada uma dessas agravantes. Fechou? E aí, o que eu reforço? A mais importante de todas, que você mais vai ver no dia a dia forense, sem sombra de dúvidas, é a reincidência penal, tá? Ela é uma realidade criminológica. Agora, e as atenuantes? Se nós formos para o artigo 65, você vai ver outras hipóteses. E ali aparecem as causas que vão reduzir, né? Então, mitigar a condenação, atenuar a condenação. Então, vamos à leitura do artigo 65. O que diz o artigo 65? São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Primeiro inciso, ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Aqui é muito importante eu mencionar o seguinte, nesse inciso primeiro do artigo 65, você tem a menoridade relativa, que é o fato do agente ter 18, 19 ou 20 anos de idade, menos de 21 anos. E, obviamente, mais de 18, porque senão a gente não estaria lidando com o direito penal, claro. E mais de 70 anos na data da condenação, que seria a atenuante da senilidade. Tudo bem? É importante frisar que nós vamos considerar aqui, né? Então, o momento da data do fato, o agente ter ali entre 18, 19 ou 20 anos, tem que ser menos que 21, 21 completos, aí já afasta isso, ou na data da primeira condenação, mais que 70, tá? Professor, vamos imaginar que ele foi, por exemplo, absolvido, e aí o juiz, naquele momento, ele absolveu, e ele tinha 69 anos de idade. Aí o Ministério Público recorreu, no momento de julgar o apelo do Ministério Público, o tribunal condena. E aí, nesse momento, ele já tem 71 anos, por exemplo. Aí, nesse caso, aplica-se, sim, a atenuante. Tudo bem? Agora, vamos pensar uma outra situação. Veja, olha só a articulação que as defesas começaram a fazer. Imagina que o sujeito ele tinha 69 anos de idade no momento da sentença e foi condenado. 69 anos de idade não induz ao reconhecimento dessa atenuante, da senilidade. Mas aí o advogado ele recorre só para ganhar tempo. Né? Por quê? Sabendo que o recurso vai ser apreciado daqui 1 ano, 2 anos, e lá ele vai ter ali um cliente com 71 anos de idade, ele postula a incidência dessa atenuante. Será que isso é válido? Será que nesse caso o cliente dele vai ter direito à atenuante? Não. Os tribunais reconhecem que o que vale é sempre a primeira condenação. Se na primeira sentença ali condenatória o agente tinha menos que 70 anos,
ele não vai ter direito, ainda que o apelo posteriormente ou outro recurso lá na frente seja julgado e ele tenha uma idade superior a 70 anos. Tudo bem? Então, cuidado aí, uma dica bem importante para você. Show? Beleza. Olha só, o que mais que aparece aqui no nosso dispositivo no artigo 65? Analisando aqui comigo, ó, o desconhecimento da lei aparece no artigo 65, inciso 2º, tá bem? Então, o desconhecimento da lei vai ser sim um fator que vai ser levado em consideração. Tudo isso analisando caso a caso, tá? Conhecimento aqui da lei, desconhecimento da lei, é o desconhecimento técnico, tá? Que eu estou falando. Claro que isso se aproxima com a aula de erro de proibição, e no erro de proibição a gente sempre faz um exame valorativo daquela questão vinculada à pessoa leiga, não o conhecimento técnico da lei, o conhecimento do que está escrito ali por menores. Não, porque isso, se assim o fosse, a gente teria que ter toda uma população com conhecimento de jurista, entendeu? E nem todas as pessoas têm conhecimento estrito da lei. Mas quando a gente faz a análise do erro de proibição, a gente pega e considera a valoração paralela na esfera do profano, a valoração paralela na esfera do leigo, o que a pessoa reconhece como certo e como errado, tá? Então é isso que é levado em consideração lá quando a gente analisa o erro de proibição. E aqui, né, não sendo o caso de aplicar o erro de proibição, se a pessoa desconhecer a lei, também ela tem direito a uma redução de pena, mas isso não exime a responsabilidade penal dela. Tudo bem? Nos demais incisos, você tem ali, ó, como atenuante, ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, procurado por espontânea vontade e com eficiência logo após o crime evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Aqui, inclusive, é importante e é legal fazer um paralelo com a situação do arrependimento posterior. O arrependimento posterior aparece lá no artigo 16 da legislação, do Código Penal, e ele fala que você diminui a pena de 1/3 a 2/3 se em um crime não violento, que não envolva violência nem grave ameaça, o agente repare o dano e o restitui a coisa, até o recebimento da denúncia por um ato voluntário. Então, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Isso faz jus ao benefício, que é uma causa de diminuição de pena, do artigo 16, arrependimento posterior. Agora, se passou o recebimento e ele repara o dano até a data da sentença, aí cabe essa atenuante aqui. Bem interessante, tá bem? Então, se até o recebimento ele repara o dano ou restitui a coisa em um crime não violento e por ato voluntário, né? E você tem todos os requisitos do artigo 16 satisfeitos, a pena dele é diminuída, de 1/3 até 2/3. Mas se ele não observa esse limite temporal e entre o recebimento e a data da sentença, aí ele pratica esse ato de restituição e reparação do dano, aí você pode atenuar a pena dele, tudo bem? E ainda você tem ali, ó, o seguinte, ainda como circunstância atenuante, cometido o crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, tá bem? Então aqui, ó, é a hipótese de coação resistível. Toma cuidado porque se a coação é física irresistível, isso exclui a conduta. Não há responsabilidade penal. Se a coação é moral irresistível, isso também exclui a responsabilidade penal por inexigibilidade de conduta diversa. Tópicos que a gente estuda dentro de teoria do crime. Mas e se a coação é resistível? Atenua a pena, nos termos como está aqui na legislação. Além disso, olha só, confessado espontaneamente perante a autoridade, a autoria do crime. Confissão espontânea, essa é muito comum no dia a dia. Inclusive, sob confissão, é importante a gente registrar o seguinte. Olha só, toda vez que o agente confessa, ainda que parcialmente ou de maneira simples, e isso é levado em consideração pelo magistrado, nós vamos fazer com que incida essa circunstância atenuante, tá? Inclusive o STJ tem súmula nesse sentido, que é a súmula 545. Então, súmula 545 fala que se o juiz levar em consideração a confissão do agente no momento de fundamentar, ele tem que aplicar essa circunstância atenuante. Tudo bem? Ainda que seja a seguinte hipótese, ó, ele confessou lá perante a autoridade policial num primeiro momento, e aí em juízo ele se retratou. Se o magistrado levar em consideração na hora que for fundamentar a sentença aquela confissão anterior, ele vai pegar e reconhecer essa atenuante também. É o mandamento que tem nessa súmula 545. Aparece também
uma outra hipótese de confissão, que é extremamente polêmica, que é a tal da confissão qualificada. Por quê? Confissão qualificada é aquela em que o agente ele confirma o que está sendo narrado na peça acusatória, mas, paralelamente, ele invoca uma tese que exclua a ilicitude do comportamento dele ou que exclua a culpabilidade do comportamento dele. Quer ver um exemplo? O agente chega durante o interrogatório e fala, matei, mas foi em legítima defesa. Se ele fala matei, mas foi em legítima defesa, perceba que tecnicamente ele não confessou o crime. Porque ele não confessou um fato típico ilícito e culpável. Porque se confirma a legítima defesa, cai a ilicitude, cai a antijuridicidade. Legítima defesa é uma tese excludente de ilicitude e afasta a responsabilidade penal. Então toma cuidado com isso. Essa é a denominada confissão qualificada. Será que ela é acatada pela jurisprudência para fins de reconhecimento? Bom, por muito tempo se discutiu isso. Por muito tempo não se adotava essa confissão qualificada. Inclusive, tem vários precedentes do tribunal do meu estado, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, afastando a confissão qualificada, porque ela não seria uma confissão, tecnicamente falando, tá bem? Mas hoje, com o teor da súmula 545, essa discussão acaba se esvaziando. Por quê? Se o magistrado, de algum modo, considerar a palavra do réu para fins de condená-lo, ainda que ele tenha invocado ali, né, uma tese em sua defesa, ele vai ter direito a essa circunstância atenuante. Compreendido isso? Então, toma muito cuidado com a confissão, tá bem? Então, é isso que eu gostaria de trabalhar com você nesse aspecto confissão. E ainda aparece ali na legislação, voltando para o artigo 65, na linha E desse dispositivo que a gente está examinando, que a pena vai ser atenuada se o agente cometeu o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou, tá bem? Então, esse é o nosso rol aqui de circunstâncias atenuantes. E como eu disse, as circunstâncias atenuantes não param por aí, porque existe ainda um outro dispositivo que dá uma margem aqui para o magistrado trabalhar, com outra coisa que não esteja prevista no 65, mas que o magistrado, se entender relevante, pode utilizar para reduzir a pena. Confere comigo agora a redação do artigo 66 do Código. O que fala o 66? A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Então veja, isso aqui é chamado de atenuante genérica ou atenuante inominada. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se o magistrado se deparar com alguma coisa fora do processo e ele entenda que isso é relevante para fins de diminuir a pena do réu, ele pode invocar esse artigo 66. Na literatura, aparece aqui uma teoria muito interessante, né, que foi capitaneada pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, que é a teoria da culpabilidade por vulnerabilidade. Essa teoria teria espaço na nossa legislação a partir desse artigo 66. Porque o que o professor Zaffaroni vai falar? O professor Zaffaroni ele vai dizer que se uma pessoa, por exemplo, ela nasce em uma comunidade carente, o pai dela é vítima, por exemplo, de confronto armado com a polícia, a mãe comercializa entorpecentes. Ele está dentro de uma comunidade carente, numa favela, em uma localidade em que ele não tem acesso a direitos fundamentais. Qual que é a probabilidade desse agente vir a praticar um crime? Você vai me falar, é grande. O professor Zaffaroni, então, ele vai falar, aquela pessoa que sofre limitação na sua capacidade de escolha por conta do ambiente que está inserida, aquela pessoa que não tem ali todos os direitos sociais efetivados, né? Essa pessoa deve sentar no banco dos réus, mas junto com o Estado, porque o Estado é corresponsável também pela prática daquele delito. O Estado não propiciou assistência suficiente para esse sujeito, então o Estado é corresponsável pela prática do crime que esse agente praticou. Então haveria um compartilhamento da responsabilidade. Essa, em resumo, é a ideia de uma culpabilidade por vulnerabilidade. Dada a vulnerabilidade da pessoa, a situação que ela está exposta, ela sofre limitações na sua capacidade de escolha e acaba sendo recrutada para o crime. Entendeu? Uma pessoa dessa, como citado no meu exemplo, é facilmente recrutada pelo crime organizado. Tá? Então o Estado acaba sendo o corresponsável. Como raciocínio disso, a pena desse sujeito deveria ser mitigada, atenuada. Então, essa teoria da culpabilidade por vulnerabilidade, que é amplamente aí difundida pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, no Brasil adota o professor Nilo Batista, adota o professor Juarez Cirino dos Santos, ela teria espaço a partir da leitura desse artigo 66. Se o magistrado, por exemplo, concorda com essa tese, ele pode invocar esse 66 para aplicar
aqui essa atenuante inominada e reduzir a pena dessa pessoa aí que não detém cidadania plena. Entendeu? Então é um raciocínio bem interessante. Teoria da culpabilidade por vulnerabilidade, pensando no ambiente de concurso público, para você que está me assistindo, é extremamente importante você saber para a prova da Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública atua justamente na assistência dessas pessoas, ok? Então, bem interessante esse ponto aqui que nós temos sobre a culpabilidade por vulnerabilidade. Um grande tema aí para pesquisa, para você fazer trabalhos acadêmicos nesse sentido. Show de bola? E aí, então, aqui a gente termina a análise, né, dos artigos que falam sobre agravantes e atenuantes. E agora eu quero fazer algumas considerações com você da terceira fase. Então, olha só, passou pela segunda fase, verificou que tem agravante ou atenuante, você vai trabalhar com a fração de 1/6, tá? Se não tiver, ok, tudo bem? Lembrando que o artigo 67 do Código, ele vai falar sobre concursos de agravantes e atenuantes. E aqui só uma observação antes da gente ir para a próxima fase. Esse artigo 67, ele vai falar que existem agravantes e atenuantes que preponderam. Então, elas não teriam sempre o mesmo peso. Se elas tiverem a ver com a personalidade do agente, com os motivos determinantes do crime, nós temos aí um grau de preponderância maior. Tá bem? Por isso que na jurisprudência reconhece que a menoridade relativa é a principal circunstância atenuante, ela teria um peso maior. Se essa menoridade ela concorre com qualquer outra agravante, ela prepondera. Tudo bem? Então tem vários questionamentos aqui que podem surgir a partir do artigo 67, quando você faz esse embate entre agravantes e atenuantes, justamente porque elas não detêm o mesmo peso necessariamente, tá? Algumas vão preponderar, aquelas que têm a ver com a personalidade, com os motivos determinantes do crime e a reincidência. Beleza? Dito isso, vamos para a terceira fase. Chegamos então na terceira etapa, foi-se estabelecida a pena intermediária. Então passamos na primeira, pena base, pena intermediária. E agora chegamos na terceira fase. Na terceira fase você tem uma característica que é bem importante de ser registrada. Aqui a gente já pode extrapolar o limite mínimo e o máximo, tá? A pena pode ser fixada aquém do mínimo legal, ou além do máximo previsto em abstrato. Então, na terceira etapa, não existe limitação mínima ou máxima. Isso é bem importante. E onde que você vai encontrar as causas de aumento e as causas de diminuição de pena? Aí, você vai encontrá-las tanto na parte geral do Código, então se você pegar desde o artigo 1º até o artigo 120, você vai ter ali várias causas de diminuição. E eu te dei uma dica, para você verificar uma causa de diminuição, basta verificar se a legislação está fazendo menção a uma fração. A gente acabou de ver o caso do arrependimento posterior. Se você abrir lá o artigo 16, vai falar, né? Em crimes sem violência ou grave ameaça, se o agente restituir ou reparar o dano, né? Restituir a coisa ou reparar o dano por ato voluntário até o recebimento da denúncia, ele tem direito a uma diminuição de 1/3 a 2/3. Ou seja, isso é uma causa de diminuição trabalhada na terceira fase da dosimetria da pena, tá? Tentativa, artigo 14, inciso 2º, né? Você tem lá o crime tentado, na hipótese em que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas se você olhar no parágrafo único, você vai ver que a pena na tentativa ela é diminuída de 1/3 a 2/3. Isso é uma causa de diminuição de pena também, entendeu? E aí se você for avançando na legislação, parte especial, vai ter hipóteses em que o legislador manda aumentar a pena, vai ter hipóteses que ele manda diminuir a pena. Tudo isso você analisa sempre na terceira e última fase da dosimetria da pena. Lembrando que daí, nesse momento, você pode daí já extrapolar o máximo ou fixar aquém do mínimo. Já não tem mais sujeição àquela súmula 231. Super fácil, né? Só toma cuidado porque causa de aumento é sinônimo de majorante, você pode empregar esses termos como sinônimo, e causa de diminuição é sinônimo de minorante. Simples assim. Verificou no caso concreto que existem causas de aumento e causas de diminuição, e aí, aplicando ali a correspondente fração, fez o cálculo matemático, chegou-se à pena definitiva. E a partir daí que a gente começa um outro trabalho, que é verificar regime inicial de cumprimento de pena ou verificar se existe concurso de crimes, né? Porque se a gente estiver lidando com uma pluralidade de delitos, para cada uma das infrações é feita uma dosimetria. E aí a gente vai ter que saber se nós vamos somar aquelas penas ou se a gente vai pegar só uma delas e aplicar uma fração correspondente às demais. Inclusive, nós vamos ter uma aula específica essa semana só para falar sobre essas regras de concursos de crimes. Tudo bem? Vai ser o nosso 4º encontro. E na próxima aula, na terceira aula, a gente vai falar sobre regime inicial de cumprimento de pena, que é o próximo passo, né? Então, ó, percorri
todas as etapas sucessivas, cheguei na terceira fase, cheguei na pena definitiva. E aí é a partir desse momento que eu vou verificar qual que é o regime aplicável nesse caso. Fechado, semiaberto ou aberto, que faz parte do conteúdo do nosso próximo encontro. Tudo bem? Então esse é um panorama geral do que nós temos a respeito de dosimetria da pena no nosso Código Penal. Espero que você tenha gostado e compreendido esse conteúdo, né? Que o principal princípio é da individualização da pena, que na primeira fase eu analiso as circunstâncias judiciais, analisamos todas elas uma a uma, lá do artigo 59. Num segundo momento, fazemos uma análise criteriosa dessas circunstâncias agravantes e atenuantes. E, por último, você termina com as causas de aumento e com as causas de diminuição. Não cabe aqui a gente fazer uma análise de cada uma das causas de aumento ou de diminuição, porque é uma tarefa impossível, né? Nesse intervalo de tempo. Afinal de contas, elas estão espalhadas pelo nosso código. Tudo bem? A partir de agora, eu quero te convidar para resolver comigo o nosso quiz e testar os conhecimentos obtidos a partir desse encontro. Então, vem comigo. Vamos lá, primeira questão aqui apresentada. É circunstância que sempre atenua a pena o desconhecimento da lei, a ausência do dolo antecedente, a conduta da vítima, o estado de embriaguez involuntária. E aí, a partir dos conhecimentos obtidos nessa aula, a gente sabe que o gabarito dessa questão está no artigo 65 do Código Penal. A partir do que a gente viu, é correto afirmar, letra A, desconhecimento da lei é uma circunstância atenuante, tá bem? Mas é importante sempre, quando a gente está estudando por meio de questões, verificar o erro das demais. Por que a B está errada? Ausência de dolo antecedente. Ausência de dolo antecedente, se você diagnosticar que não houve a prática de uma conduta dolosa, sequer vamos falar em responsabilidade penal. A gente nem chega no panorama de condenar, entendeu? Isso aqui é algo que você verifica muito antes, né? Quando o juiz está analisando ali o caso concreto e vai fazer a sentença, o dolo ele já verifica dentro da fundamentação. E lembra, né, que a gente não tem aqui a possibilidade de trabalhar com responsabilidade objetiva. A gente não pode condenar uma pessoa sem a demonstração de dolo ou sem a demonstração de culpa. Tudo bem? Então, a ausência de dolo antecedente não seria aqui circunstância atenuante. Conduta da vítima. Comportamento da vítima. No nosso primeiro encontro, nós vimos que ele faz parte do leque de circunstâncias judiciais do artigo 59. Lá no artigo 59, vimos 8 circunstâncias judiciais. Começa lá pela ordem falando de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e o comportamento da vítima. Então, conduta da vítima, comportamento da vítima é algo que a gente valora na primeira fase. Tá bem? Embora seja na jurisprudência uma circunstância judicial neutra, mas está errado da forma como posta na questão. E a última hipótese aqui fala-se em embriaguez involuntária. A embriaguez involuntária é algo muito interessante. Por quê? Embriaguez, para fins penais, elas têm várias modalidades que nós podemos cogitar. Voluntária é a embriaguez em que o agente ele deseja se embriagar. Você sai aí com seus amigos para um happy hour, vai tomar uma cerveja, então você voluntariamente está se colocando num estado de embriaguez, tá bem? Trata-se de uma intoxicação aguda e transitória provocada pela substância de algo psicotrópico, tá bem? E aqui pode ser álcool, pode ser medicamento, tá? Embriaguez para fins penais não se limita só à ingestão de álcool, mas pode ser álcool, droga, medicamento forte e assim por diante. Essa embriaguez voluntária, ela não elimina a responsabilidade penal e não beneficia o agente, porque equivale à máxima da teoria da actio libera in causa. E da mesma forma a involuntária. A involuntária é aquela em que o agente não quer se embriagar, tá? Culposa. Então, nesse caso, nós temos uma hipótese que nós não vamos trabalhar aqui com nenhum benefício. Então, embriaguez voluntária ou involuntária ou culposa, elas não geram a eliminação da responsabilidade penal. A gente só pode pegar e eliminar a responsabilidade penal diante de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou embriaguez completa proveniente de força maior, tá? E aí, nesses casos, aí o artigo 28 do Código Penal vai falar que elimina a responsabilidade penal, é isenta de pena. Não se confunde aqui com essa hipótese, tá? Para além dessas hipóteses, ainda existe a embriaguez pré-ordenada, que é a agravante, e ainda existe a embriaguez patológica, que é doentia, e aí vai receber o tratamento que o artigo 26 do Código Penal confere, tá bem? Então, o gabarito dessa nossa questão, letra A. Vamos para a próxima?
A embriaguez deve ser considerada circunstância agravante do crime quando decorre de estado de violenta emoção, poderia ser evitada, é pré-ordenada, decorre involuntariamente. E aí, acabei de fazer essa explicação, né? Então vimos que existem várias hipóteses de embriaguez que são relevantes para fins penais, que não gera impacto nenhum para fins de responsabilidade, não descaracteriza a responsabilidade penal, voluntária e culposa. Tá? Aquela que a gente negligenciou, né? Não tomou as devidas precauções e acabou ficando embriagado. Essas não afastam a responsabilidade. Vimos que embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, pode isentar de pena. Agora, o que agrava aqui é a pré-ordenada. Né? Então, o nosso gabarito é a letra C nessa questão. Então, a embriaguez ela deve ser considerada agravante na hipótese que é pré-ordenada. O que é pré-ordenada? A gente propositalmente se embriagou para criar coragem de praticar o crime. Em estado de sobriedade ele não tinha coragem, mas ele propositalmente se embriaga com um propósito nítido de romper aquele freio inibitório e delinquir. Tudo bem? Então essa é a hipótese ali que aparece no artigo 61 do Código que a gente viu, que gera o agravamento da pena. Tudo bem? As demais situações estão, portanto, todas erradas. E a última questão aqui, que nós vamos resolver nesse encontro. No cálculo da pena, o juiz deverá considerar o arrependimento posterior, a culpabilidade e a confissão espontânea nas seguintes etapas, respectivamente. Letra A, primeira, segunda e terceira. Letra B, terceira, segunda e primeira. Letra C, primeira, terceira e segunda. Letra D, terceira, primeira e segunda. Em primeiro lugar, essa questão aqui ela é muito boa. E aqui é melhor nós resolvermos primeiro o caput e depois encontrar o item correto. Então aqui nós temos que pensar. O que é causa de aumento nesse contexto alegado? O que é agravante e atenuante? O que é circunstância judicial? Vamos lá. O Instituto do Arrependimento Posterior. O Instituto do Arrependimento Posterior está no artigo 16. E eu falei para você dele ao longo desse encontro. Então, o que corresponde ao artigo 16? Ele fala que o agente ele vai ser beneficiado com uma redução de pena de 1/3 a 2/3 em crime sem violência ou grave ameaça, em que ele repara o dano ou restitui a coisa por ato voluntário até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, presente uma hipótese como essa, então imagina o cara praticou um furto e aí depois se arrependeu e devolveu a coisa, né? Nesse caso, nós temos essa redução de pena. Redução de pena. Causa de diminuição de pena, terceira fase, não é mesmo? E aí você tem ali, ó, a culpabilidade. Culpabilidade, dentro do que a gente estudou, aparece como o quê? Culpabilidade é circunstância judicial. Está no artigo 59 do nosso Código. Então, o artigo 59, ele traz lá 8 circunstâncias judiciais e a primeira delas é a culpabilidade. E além delas, a gente viu, né? Antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e assim por diante. E a outra hipótese que aparece ali é a confissão. Confissão espontânea. Confissão espontânea estudamos aqui nesse encontro. Confissão espontânea diz respeito ao quê? A uma circunstância atenuante de pena, que nós, inclusive, verificamos muito no dia a dia forense. Sempre quando o magistrado, inclusive, ele vai interrogar o réu, ele sempre adverte, né, que a pessoa tem o direito a ficar em silêncio, mas caso ela confesse, ela será beneficiada com uma circunstância atenuante da pena, que está lá no artigo 65. E como atenuante, isso aparece em qual etapa da dosimetria? Segunda etapa. Então, vamos verificar, então. A sequência adequada seria terceira para o arrependimento, primeira para a culpabilidade e segunda para a confissão espontânea. Gabarito correto, letra D. Uma questão muito legal aí para testar o conhecimento a respeito desse conteúdo tão importante. Tudo bem? Então, com base aqui no que a gente viu hoje, a gente encerra esse conteúdo dosimetria da pena, que toca a aplicação da pena privativa de liberdade. No próximo encontro, nós vamos estudar a consequência, o que acontece depois de se fazer o cálculo. Nós vamos estudar os regimes iniciais de cumprimento da pena. Quando que eu vou aplicar o regime fechado? Quando eu vou aplicar o regime semiaberto ou aberto? Quais são as regras que o Código contempla sobre isso? O que a gente tem na jurisprudência a respeito desse conteúdo? Então, tudo isso fica para o nosso terceiro encontro. Um grande abraço e eu te espero nessa próxima aula. Quer
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.